vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, virei a glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Graças a Deus que a nossa vida está na mão de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nunca deixe para amanhã aquilo que você pode. Todo ano a gente tem de janeiro a dezembro, são os 12 meses do ano. Então a gente sempre chega no começo do ano, a expectativa, né, de ano novo, chega no final do ano, a expectativa de Natal, e geralmente nos últimos dias do ano as pessoas começam a prometer coisas. Não, 1º de janeiro vou emagrecer, né, sempre prometendo para o ano que vem. Como eu quero ser, eu começo a fazer metas, mas o correto é você fazer metas quando você faz o seu aniversário. Por quê? Porque inicia um novo ciclo na sua vida. Você deixou aquela idade e você vai começar. Então você, a partir da data do seu aniversário, você começa a fazer novas metas. E eu estou fazendo aniversário amanhã. Glória a Deus. Então hoje eu já peguei lá coisas que eu quero alcançar nessa nova meta. Amém. Já fiz metas espirituais, já fiz metas de esporte, já fiz metas para o meu ano que se inicia a partir de amanhã. Glória a Deus. O correto é assim. Então, em virtude disso, a gente também tem muitas responsabilidades espirituais. Eu estou aqui como pastor dessa igreja para levar a palavra aqui para vocês. Deus preparou, falou comigo também. Nós abrimos mais um dia aqui, na quarta-feira, que a gente vai estar fazendo à noite também, dia sim, dia não. E no mês que vem a gente vai mudar, vai ser um culto aqui de manhã e um culto à noite. E que Deus prepare o que Ele tem. Amém. Se Ele pediu, se Ele falou, algo vai acontecer. E a gente não despreza os pequenos começos. Glória a Deus, é dessa maneira. A gente não despreza. Que seja a gente só dar o primeiro passo em direção a isso. Eu gostaria que a Denilson orasse por mim aqui, para mim que eu vou pregar, né? Porque a gente precisa de oração também. Precisa de oração para aqui. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, estamos, Senhor, diante da Tua presença. O Senhor está neste lugar. Senhor, já podemos sentir a Tua presença, Senhor, a Tua alegria na nossa alma. E agora queremos orar gratos a Ti, Senhor, pela vida dos Teus servos.
Agora Ele vai ministrar a Tua palavra, Senhor, a boca do Senhor para nossas vidas nesta manhã, Pai. Eu apresento a Ti a vida do irmão Nilton, Senhor, todas as áreas da vida dele, Pai. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida dele, Senhor, conduzindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para essa boa obra, Senhor, que Senhor tem confiado nas mãos dele. É o que nós oramos, Senhor, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, Êxodos, Lamentações, Apocalipse, tem vários nomes também de pessoas. E eu li esses dias um livro sobre a vida de Ruth. Ela tem um livro só dela na Bíblia, que chama Livro de Ruth. E todo livro, todo versículo sempre tem um ensinamento, uma mensagem que Deus, através de Deus, Ele quer nos mostrar. E qual é o ensinamento da vida de Ruth? E o título dessa pregação é Quando a Humildade Abre as Portas. E a história de Ruth começa como uma grande tragédia. Mas como uma história começa com uma grande tragédia? Havia fome na cidade de Belém, em Israel. As pessoas estavam passando fome. E um homem chamado Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, decidem deixar a cidade devido a essas dificuldades de alimentação, de tudo. Existia uma grande fome, você imagina o desespero dessas pessoas. E eles tinham 2 filhos, que eram Malom e Quilom. E eles deixaram a cidade de Belém para morar na cidade de Moabe. Ali os 2 filhos se casaram com 2 esposas, uma chamada Órfã e a outra chamada Ruth. Aleluia. No entanto, em vez de encontrarem prosperidades, aconteceu certas coisas, vamos dizer assim, vieram as perdas. Primeiro morreu Elimeleque, o esposo de Noemi. Depois, os seus 2 filhos morreram também. E ali naquela cidade que eles tinham mudado, ficaram Noemi, Ruth e a Órfã, as 2 que eram casadas com os filhos de Noemi, sem perspectivas nenhuma. Você imagine 3 viúvas numa terra distante, com a morte do marido, dos filhos, não havia ali perspectivas. Mas Noemi ouviu dizer que a vida em Belém começava a voltar ao normal, começavam a ter alimentos de alguma coisa, e ela naquele desespero, falou, eu preciso voltar para Belém, eu não posso ficar aqui, eu tenho sozinha, agora aquelas noras dela, elas vão para cada um para um canto, cada um vai para um canto, mas elas começaram a caminhar saindo de Moabe, e Noemi fala para elas, olha, faz bem que vocês voltem para a sua família, para os seus pais. Eu estou voltando para Belém. Vocês não precisam ir comigo. Eu estou indo sozinho. Mas ali a palavra diz que Órfã, uma delas, com lágrimas, decidiu ficar. Decidiu largar a sogra. Falou, não, eu vou ficar na minha terra. Mas Ruth, com um coração fiel e corajoso, fez uma escolha marcante. Decidiu ficar do lado da sogra. Aleluia. Permanecer junto na sogra. Glória a Deus. Dizendo aquelas palavras que atravessam os séculos. Que ela disse, o teu povo será meu povo, e o teu Deus será Aleluia. o meu Glória a Deus. Deus. É nesse cenário de perdas, mas também de fé, que começa a história do resgate de Ruth a ser escrita por Deus. Glória a Deus. E ali nessa discussão entre Noemi e Ruth, para que ela ficasse ali, para que ela não acompanhasse
A Ruth fala assim para sua esposa: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Esse é Ruth 1, do 16 ao 17. Ruth havia perdido o marido. Estava sem perspectivas, numa terra estranha. Mesmo assim, não decidiu abandonar a sogra. Falou: eu vou contigo, vou acompanhá-la. E aprender a confiar no Deus de Israel. Porque ela falou: teu Deus vai ser o meu Deus. Era um propósito maior. Ela fez essas promessas mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. Ela não tinha nem ideia. Ela estava caminhando com uma coisa, saindo de uma cidade, talvez não, sem recursos, mas ali existia um propósito maior, que ela mesma falou: o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. O que isso nos ensina? O que essa palavra nos ensina? A fidelidade é uma decisão de caráter, mesmo num momento difícil e não de conveniência. Ela resolveu ser fiel à sogra. Permanecer no meio da perda é um sinal de fé. A fidelidade de hoje pode ser a chave para o milagre de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Ser fiel. Eu estava vendo esses dias o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Quem conhece o Facebook aqui? Todo mundo conhece o Facebook. Então, o Mark Zuckerberg, acho que é o terceiro homem mais rico do mundo. Bilhões de dólares. E ele estava querendo criar um departamento de inteligência artificial. Ele resolveu o seguinte: ele falou: eu vou buscar talentos, pessoas, talentos no mercado. E ele foi numa empresa que estava começando, que era uma startup, que a gente chama, e tinha vários talentos intelectuais dentro dessa empresa. E ele entrou em contato com cada um, oferecendo milhões. Olha, venha trabalhar comigo que durante um ano você vai receber milhões. A resposta que eu li através dos jornais é o seguinte: ninguém aceitou a proposta dele. Ninguém aceitou a proposta dele. Por quê? Fidelidade na empresa, fidelidade nos valores. É assim conosco. Nós temos que ter a fidelidade com a nossa igreja, fidelidade com a nossa família. Ser fiel. Porque mesmo quando nós não entendemos o caminho, nós devemos permanecer fiel ao Senhor, à nossa família e à nossa igreja. Essa fidelidade prepara você para viver os planos de Deus. A fidelidade é como uma raiz seca numa árvore. Você olha, a árvore está seca, a raiz está lá, mas no tempo certo ela dá o fruto. Basta você aguardar. No tempo certo ela dá o fruto. E aqui diz que Ruth e Noemi já estavam lá em Belém novamente, só que com muita dificuldade. E ela pede ali para a sogra, fala: olha, deixe-me ir ao campo para colher espigas, porque elas não tinham o que comer, então elas tinham que ir em algum campo, alguém que permitisse, que fosse dono do campo, permitisse que ela pudesse colher espigas. E assim foi Ruth para colher espigas. E quando ela chegou lá, já existia pessoas que estavam colhendo as espigas. E ela teve que esperou elas colher, e ela começou a colher essas espigas. E nessa parte que ela estava colhendo, ela entrou num território, num sítio, numa fazenda, de um senhor que se chamava Boaz.
você vê que Ruth chegou em Belém sem nada, absolutamente nada, como uma viúva estrangeira, que ali as pessoas não se misturavam muito, era uma viúva estrangeira, mas ela não se envergonhou de recomeçar pegando espigas. Um trabalho que naquela época era reservado para os pobres. Somente as pessoas pobres que faziam isso aí. Foi justamente nesse trabalho humilde que ela não hesitou em fazer, que Deus abriu o caminho para ela encontrar Boaz. O que nos ensina isso aí? Deus honra aqueles que não têm vergonha de recomeçar ou começar pequeno. Eu lembro muito tempo atrás, quando o Maurício trabalhava aqui, o Maurício começou a cortar o cabelo. Passou um ano, passou 2 anos, e eu peguei e marquei um horário com o Maurício, lá na coisa. E eu cheguei lá, para cortar o cabelo. Pensa um lugar simples, né, Maurício? Humilde, um quartinho ali, botou uns banquinhos, tinha uma cadeira, né, meio, tá tudo bem improvisado, não é, Maurício? Sim ou não, né? Então, ele começou pequeno, lá no Monte Mor. E hoje, depois de anos, eu passo lá, está tudo estruturadinho, tudo Glória perfeito. a Deus. Tem que marcar o horário com ele, eu marco o horário com ele 1 mês antes, né, Maurício? Tem que marcar, né, Simone? A Simone pega lá, ó, já marca para mim para 3 meses, porque eu sei que se eu deixar para marcar perto, não tem horário. Não tem horário. Glória a Deus. Então, nós não Deus podemos ter vergonha dos pequenos começos. Aleluia. Porque a humildade abre portas para o favor divino. É dessa maneira. Valorize os pequenos começos. Aleluia. Mas, poxa, eu não entendo da Bíblia, eu não sei, nunca li uma Bíblia. Começa a ler um versículo, é os pequenos começos. Mas eu chego lá, não sei cantar os louvores. Escuta, que uma hora você vai cantar. Aleluia, Jesus. Apenas comece. Começando aqui, eu nunca ouvi falar disso, que a Bíblia tem 66 livros. Não tem importância, você está começando. Sim, Jesus. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Tinha vergonha de usar. Será que eu posso usar short? Será que não posso? Né? Tinha, né? Bermuda. Se eu usava bermuda, eu falei, se algum crente me ver de bermuda aí, eu estou enrolado. Né? Então a gente não tinha noção de nada, né? Mas Ruth colhia sobras, mas Deus já tinha preparado uma colheita abundante. Aleluia, Jesus. Ela estava ali. O pouco de hoje pode ser um ensaio para muito tempo. Aleluia, eu creio. Maurício, 12 anos aqui. Quando você entrou aqui, como é que era o Porto? Bem simplificado, bem simples. Era madeira aqui? Tinha uma parte da madeira? Era as madeiras aqui, na parte de baixo aqui, quase não era diferente. Aqui, né? Então, aqui era tudo madeira. Isso aqui, ó, essa parte que está tudo construída aqui era tudo madeira. Marcão, né? Quem trabalha mais cedo. O piso aqui ou ali, a gente fazia, a betoneira vinha e ia tapando buraco. Aí ficava um monte de buraco ali, não sei o que mais. Vou fazer o piso agora, não dá. Não dá. Eu vinha com meu pai de Pampa, meu pai, minha mãe e eu numa Pampa. Eu tinha o meu carrinho, mas não tinha dinheiro para botar gasolina. Então, não, vamos economizar, subir e descer com eles aqui de carro. Pequenos começos. Deus é fiel, aleluia. Porque Deus é fiel. E Aleluia. hoje aqui, olha aqui, uma igreja, tudo, os galpões novos, máquina. Demora, é um processo. É um processo que a gente vai levando. Demora anos. E a palavra diz que Boaz chega lá no campo e vê aquela mulher colhendo as espigas. E ele fala, perguntou para os seus capatazes, mas quem que é essa mulher que está colhendo as espigas?
Aí as pessoas já sabiam que ela era, olha, é a Ruth, a viúva estrangeira, ela veio com Noemi, e ela está colhendo, é uma pessoa boa, tal. E aí, Joás, junto de Ruth, ali chama os capatazes e dá uma ordem, fora, que ninguém mexa com essa mulher. Cuidem dela, respeitem ela. Ele já dá uma ordem. E aí Ruth responde para ela, inclinando-se e prostrando-se a ele, diz: por que achei favor aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela se surpreendeu de uma pessoa de posse, uma pessoa importante daquela época, dando essa ordem para que resguardassem ela. Ela ficou maravilhada e honrou Boaz. Falou: mas por quê? Por que achei favor aos teus olhos? Aí Boaz diz: bem que sei tudo que me contaram sobre ti. Ele já sabia, né? Os capatazes já tinham contado. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Ele honra ela. Boaz, ele vê integridade em Ruth e abençoa. O favor de Deus se manifesta através da generosidade de reconhecimento de Boaz. Boaz reconheceu, não foi por sorte, foi graça, foi favor. Quando a gente fala graça aqui, irmãos, a graça de Deus me alcançou, foi graça. A graça, o que é? É um favor que Deus dá para você e que a gente não merece. É um favor imerecido, porque ela estava ali, pobre, pegando espigas, mas Boaz, não, essa mulher é valorosa, vamos honrá-la. Isso aí é favor de Deus. Deus prepara isso aí. O que nos ensina isso aí? O favor de Deus abre portas que a gente nunca pensou que poderia abrir. Quantas vezes portas foram abertas aqui no Curtumes de clientes, de negócios, que hoje eu vejo que é graça. A estira nossa aqui era uma máquina que eu estava precisando, eu não encontrava no mercado. Aí veio um rapaz aqui querendo um túnel de pintura, ele viu, olhou o túnel de pintura, uma outra máquina que estava aqui, tá bom, veio aqui para ter o túnel de pintura. Aí eu liguei para ele e falei: você vai ficar com o túnel ou não? Ele falou: olha, agora eu não posso pagar o túnel, mas eu tenho uma máquina que era a máquina que eu precisava. Então Deus, ele traz da porta. Ele traz da porta as coisas. Se você crê, você não precisa buscar. A hora que você menos espera, ele traz da porta. Porque pessoas certas aparecem em nossa vida quando nós andamos com integridade. Ele dá o favor divino, é o sinal que estamos sob as asas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Confie na graça de Deus, que Ele pode levantar pessoas para te ajudar. Pode colocar pessoas na sua vida. Pode colocar conselheiros na sua vida, que possam te dar conselhos para que você possa seguir diante. Aleluia. O favor de Deus é como uma chave mestra. Você vai lá e você abre. Você consegue entrar. Você não conseguiria sem o favor de Deus. E aqui a palavra diz que Boaz, o chefe, o dono da vinha, saiu durante o dia, bebeu, comeu, e quando ele estava caminhando, ele se deitou debaixo de um monte de grãos. Ali e deitou, talvez tenha bebido um pouco mais. E nós vemos que ali, com a orientação da sogra, Ruth foi até Boaz, que estava lá deitado, puxou a capa dele e deitou-se nos pés dele. Isso era um costume daquela época. E a palavra diz que Boaz acordou no meio da noite e viu que tinha uma pessoa ali com ele. E perguntou: quem é que está aqui? E ela diz aqui: sou eu, sou Ruth, a tua serva. E ela pede, era uma coisa daquela época, falou:
estende a sua capa sobre mim, sobre a tua serva, porque tu és resgatador. O que era um resgatador? Um resgatador, como ela perdeu o marido, e Boaz era um parente distante dela, ele poderia casar com ela para resgatar a dignidade dela. Porque se um homem morria sem filhos, que foi o caso dela, um parente próximo podia casar com a viúva para preservar o nome da família. E foi o que ela fez. Ela pediu para estender a capa. Isso aí apresenta assim, de uma forma correta, com honra, que era como um pedido de casamento. Ela estava pedindo ali, dentro dos princípios da época, então era válido. E você vê, e quem falou para Ruth fazer tudo isso? Foi Noemi, um conselho, uma amiga que deu a direção dela. Então, isso aí, obediência é confiar na palavra de Deus, na direção de Deus, mesmo sem entender tudo. Noemi apenas disse aquilo, Ruth cumpriu, e ali nós vemos que ela foi resgatada. Seguir vozes de sabedoria liberta, abre portas para o milagre. Nós temos que andar com pessoas sábias. Tem muitas pessoas sábias que nos dão bons conselhos, nós precisamos escutar o conselho. Muitas vezes as pessoas escutam o conselho de um lado e falam para o outro. Se alguém vai te dar um conselho, receba isso aí. Se alguém for te dar uma correção, receba. Fala, obrigado pelo feedback. Você não precisa falar nada, porque às vezes você vai dar um conselho ou você vai dar uma orientação, a pessoa fala, não sei o que, ela retruca. Você recebe. Se servir para você, serve. Se não servir, tudo bem, mas não retruque. Porque seguir vozes de sabedoria abre a porta para milagres. A submissão de Jesus leva para destinos que a gente jamais imaginaria. A obediência é como um GPS. Você não conhece todas as curvas, mas se você seguir a rota, você chega no seu destino certo. E aqui a palavra diz que Boaz tomou Ruth como esposa e lhe concedeu um filho. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um resgatador, e seja seu nome afamado Israel. Deus transformou a vida daquela mulher. Deus transformou a vida de Ruth, uma estrangeira, viúva de um outro povo. Ela era uma moabita, as pessoas não se misturavam tanto. Ela se tornou parte da árvore genealógica de Davi e de Jesus. Ela foi bisavó do grande rei Davi. Ou seja, Deus já tinha um plano para a vida dela. Aleluia. E ela é lembrada até hoje. Glória a Deus. Até hoje, como a bisavó do grande rei Davi. Deus pode, para fazer a aplicação final, Deus pode reescrever qualquer história marcada pela dor. Qualquer história. Ele pode ressignificar isso. Você pode olhar para trás, pode ver que foi difícil, mas ele pode ressignificar qualquer história. Ninguém está fora do alcance da redenção, do resgate de Deus. Ninguém. Cada um pode ser resgatado. Cristo é o nosso redentor. Jesus Cristo é que transforma o passado e prepara o futuro. Entregue a Jesus as áreas quebradas da sua vida. Ele transforma ruínas em grandes testemunhos. Ruínas em grandes testemunhos. Ruth chegou lá de mãos vazias, mas saiu de lá com a genealogia de reis. Glória a Deus. Assim é a redenção de Jesus.
A vida de Ruth é um convite para todos nós. Sermos fiéis mesmo nos momentos de perda. Ter humildade para recomeçar. Confiar no favor de Deus. Andar em obediência. Aleluia. E crer na redenção completa de Jesus. Talvez hoje você se identifique mais com a dor de Noemi, marcada pela dor. Ou Ruth, começando sem saber onde iria, o que iria acontecer na sua vida. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus de ontem, que resgatou Ruth, que mudou a história de Noemi, é o mesmo Deus de hoje e pode fazer isso com a sua vida também. Ele pode mudar a sua história. Ele continua sendo o Deus que pega histórias quebradas e transforma em testemunhos de glória. Quantos testemunhos nós temos aqui? Quantas coisas Deus é capaz de fazer. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, por essa pregação, por esse ensinamento, Senhor, pela história de Ruth, Senhor, que nos ensina a permanecer fiéis, Senhor, humildes e obedientes. Ajuda a confiar, Senhor, no Teu favor. Nós não somos imerecidos, Senhor, mas o Senhor tem nos dado graça, Senhor, para experimentar a redenção em Senhor Jesus. Pedimos para cada um daqui, Senhor, restaura famílias, restaura os lares, restaura o casamento, Senhor. Aleluia. Entra nas enfermidades, Senhor, cura os feridos, Senhor, cuida, Senhor, escreve histórias pelo poder de Jesus Cristo, Senhor. Assim como a vida de Ruth, Senhor, o Senhor trouxe grandes coisas, Senhor. Entra na vida dessas pessoas, muda histórias aqui, meu Pai, que famílias sejam restauradas, Senhor, corações abatidos, Senhor, encontrem a cura, Senhor. Nós entregamos nossas mãos vazias para que o Senhor encha-nos de frutos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória seja para ti, Senhor. Coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso.